Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa encher os nossos corações e que essa manhã de domingo seja para cada um de nós muito especial. Meus irmãos, embora não possamos vê-los na maioria, mas estão entre nós uma gama de espíritos trabalhadores, abnegados dessa instituição espírita. Companheiros que conhecem os nossos corações, sabem das dificuldades que enfrentamos, sabem das lutas pessoais que travamos, sabem do nosso dia a dia. Possamos nós, nessa manhã, ser um instrumento desses companheiros que galgaram essa posição ao longo de muitas encarnações e se habilitaram a desenvolverem a arte da abnegação e do amor, para que eles possam se utilizar de mim nesse momento, para que eu seja aqui o mensageiro de Jesus, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado, e possamos todos nós presentes aqui, quer encarnados, quer desencarnados, saiamos renovados, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de expectativa positiva, de otimismo santo, para enfrentar a nossa realidade. Então, que possa Jesus, o benfeitor maior, o amigo querido, o meigo nazareno, amparar-nos e colocar-nos em seu coração de luz. Queridos, o tema proposto será a verdadeira fraternidade. Interessante, quando nós começamos a trabalhar esse tema, nós perguntamos-nos o que é fraternidade. E fomos até o dicionário. Interessante que o dicionário ele não tem uma conceituação muito completa com relação à fraternidade. Vejo, meus irmãos, que fraternidade é algo etéreo, é algo sublimado. É algo que nós sabemos muitas vezes o que é, mas não sabemos como conceituar. É um conceito diferente. Mas, mesmo assim, diz no dicionário que fraternidade é amor ao próximo. Então, vejam bem que tenta, de uma forma muito mais sucinta, resumir um conceito profundo de um sentimento extremamente maior, e é esse conceito que queremos compreender melhor nessa manhã. Mas diz também que fraternidade é afeto demonstrado por quem não se conhece. A gente começa a perceber que, embora a intenção do dicionário seja boa, ele cria alguns conflitos. Porque, por exemplo, eu posso muitas vezes ter afeto por quem eu conheço, e não só por aqueles que eu não conheço. Será que afeto é simplesmente resumido ao ato de amor ao próximo? Na evolução do conceito, na pesquisa sobre o conceito, o dicionário apresentou alguns adjetivos, apresentou alguns sinônimos com relação também à fraternidade. E vejam bem, queridos, alguns vou colocá-los na tela. Primeiro, diz que fraternidade é amor. Faz sentido, tem uma ligação. Diz também que fraternidade é apego. Vejam que começa uma certa contradição. Nós sabemos muito bem que o apego é um amor exagerado. É algo meio que patológico, que precisa ser tratado. Na verdade, o apego é uma armadilha que vem se apresentando como sentimento. Mas vejam só, diz ainda que fraternidade é benevolência, linka com a ideia de simpatia, com a ideia de afeto, linka com ternura. Talvez fraternidade englobe alguns, ou na maioria das vezes, desses conceitos, desses adjetivos. Mas vejam bem, desses sinônimos. Diz ainda também que é fraternização, ou seja, a prática da fraternidade. Diz ainda que é afeição, que é afinidade, que é atração, que é empatia, que é combinação, acordos. Bem, diante de tantas palavras e tantas ideias para a gente trabalhar, eu encontrei duas que talvez nos auxiliem a entender a proposta espírita para a fraternidade, que é muito mais, é um conceito extremamente, muito mais profundo. Diz também que é amizade e diz também que é irmandade. Talvez seja desses dois pontos de partida que o dicionário nos proponha uma reflexão. Pensarmos em fraternidade como sendo uma amizade sincera, uma amizade profunda. Talvez sendo uma irmandade, ou seja, encontrarmos-nos numa condição tal que nos vejamos a todos indiscriminadamente como sendo irmãos e irmãs e filhos de um mesmo Pai. Meus irmãos, esse conceito não é fácil. Ele não é um conceito muito digerível pela gente ainda. Talvez a grande maioria de nós estejamos num nível de evolução moral lutando para vencer sombras, com exceção de alguns missionários possíveis entre nós. Mas entender que todos somos irmãos, sem preconceitos, sem diferenças, é um desafio imenso.
Mas haverá um momento da nossa história em que esse conceito será a nossa realidade. Dito isso, e avançando na ideia de trabalharmos o tema, ele diz em verdadeira fraternidade. Então, nós podemos pensar de imediato e de antemão que existe uma falsa fraternidade, não é? Aquela fraternidade convencional, aquela social, aonde ajudamos por interesses, aonde nos apresentamos de forma educada e polida, por questões sociais. Mas a fraternidade a ser trabalhada essa manhã é a verdadeira fraternidade. Quando pensamos em verdadeira, o conceito de dicionário foi mais incisivo, diz que é conforme à verdade, autêntica, verídica. Quiséssemos então fazer uma combinação de palavras, a gente entenderia que a verdadeira fraternidade é uma autêntica amizade, é um verdadeiro sentido de irmandade. Então, daqui para frente, a gente vai trazer alguns conceitos espíritas para trazermos a visão da doutrina dos espíritos com relação a essa fraternidade. Vejam que é a verdadeira fraternidade. Não é uma fraternidade, não é um estilo de fraternidade. É aquela fraternidade que um dia nós, raça humana, vivenciaremos e sentiremos em nossos corações. Talvez ela seja por meio dela que permearemos o futuro da humanidade, aonde vislumbramos um planeta onde não haverá mais fome, não haverá mais miséria, não haverão mais guerras, não haverá mais diferenças tão marcantes com relação às diferenças sociais. Um planeta onde, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando fala de mundo de regeneração, desenha para a gente a ideia de um planeta onde o forte exercerá o seu verdadeiro papel, que é de proteger os mais fracos. Posto isso, então, qual a visão de verdadeira caridade na visão espírita? Vamos trabalhar. Começamos com o tema central. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, o versículo de número 9, vai nos dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, quantas vezes durante a vida, alguns de nós, crédulos ou incrédulos, cristãos ou não, os que nos ouvem pela internet, através da Rede Amigo Espírita, quantas vezes na vida fizemos uma oração, a oração do Pai Nosso? Eu imagino que ninguém de nós, no mundo ocidental, não tenha feito uma oração dessa, pelo menos uma vez, ou tentando copiar alguém, ou repetindo, ou seguindo instruções. Meus irmãos, se alguma vez nós dizemos que Deus é nosso Pai, de forma intrínseca e indireta, estamos dizendo que todos nós somos irmãos. A ideia, então, de irmandade é dizer para a gente que nós todos somos irmãos e filhos de um só Pai. Às vezes declaramos isso com os lábios, da boca para fora. E não vai aqui nenhuma crítica, não. É o nosso momento evolutivo. Mas talvez seja a hora de desafiarmos a nós mesmos para repensar o nosso comportamento. Tiago, o apóstolo de Jesus, que ficara em Jerusalém e que sofreu inúmeras perseguições, e esse relato está no livro Paulo e Estevão, ele escreve na sua carta que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nos tornarmos praticantes. Há quase 2000 anos, Tiago escreve assim, mas a informação se repete, o convite é o mesmo hoje. Será que eu tenho feito do Evangelho de Jesus a minha verdade? Será que eu ainda tenho conseguido, e fizemos isso com muito sucesso ao longo das encarnações passadas, separamos o religioso do profano? Fizemos uma aliança, uma associação, momentos éramos bons, momentos éramos cruéis, momentos adorávamos nas catedrais, e saímos dali para guerrear nas cruzadas e matar as pessoas em nome de Jesus. Mas o convite então é que nós nos atentamos para a prática do Evangelho, aonde a conclusão dele, vamos ver isso com muita clareza hoje, será entendermos-nos como irmãos. A verdadeira fraternidade. Seguindo o raciocínio, Jesus ainda no capítulo 10, versículo 16 da carta de João, ele vai dizer assim: ainda temos outras ovelhas, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Jesus promete para Deus, então, que toda a humanidade que lhe pertence como sendo irmãos mais novos,
aquele que é o governador do planeta, teria feito uma promessa ao próprio Deus que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E que um dia, meus irmãos, seríamos ovelhas de um único rebanho, sem fronteiras, sem limites, sem diferenças, e teríamos um só pastor, claro, ele mesmo, o bom pastor, que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Quando dizemos isso, a ideia de Pai Nosso, então, começa a tomar um outro sentido, e mais profundo. Precisamos, meus irmãos, para conquistar uma evolução moral maior e melhor, trabalhar a ideia de olharmos a todos como sendo irmãos. É desafiador, porque há alguns que são diferentes demais. Parecem até um outro estilo de raça, mas são nossos irmãos. Quando pensamos assim, talvez aquele terrorista do Estado Islâmico, que hoje está planejando uma morte coletiva, é nosso irmão. Se pensarmos que aquele companheiro que está encarcerado num dos presídios de segurança máxima do nosso país, aquele pior de todos, o mais vil, também é nosso irmão. Se pensarmos os desencarnados, aquele companheiro que hoje milita em zonas umbralinas, que formaram uma falange, que equivocadamente querem combater o Evangelho de Jesus, também são nossos irmãos. Pensar dessa forma talvez seja para nossa mente limitada algo desafiador. Mas haverá um dia no futuro que pensaremos assim e olharemos e antes da crítica e da censura reconheceremos o nosso irmão. Seguindo o mesmo raciocínio e avançando, na Gênesis capítulo 18, no item 17, Allan Kardec faz uma colocação extremamente interessante. Allan Kardec diz assim: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Vamos dar uma pausa por aqui. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Meus irmãos, caminhamos para uma evolução moral da humanidade, já caminhamos para ela, já avançamos muito. Hoje o mundo é extremamente melhor do que foi há 2000 anos atrás, por exemplo. Há 2000 anos atrás, meus irmãos, nós arrumávamos as crianças, as enfeitávamos e levávamos para as arenas para verem os cristãos serem comidos vivos. Não era assim? Batíamos palma, sorríamos. O mundo hoje é melhor do que há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás nós escravizávamos pessoas de forma legal. Há 100 anos atrás nós duelávamos. O mundo hoje, meus irmãos, é melhor do que há 2 anos atrás. 2 anos. Há 2 anos atrás, os empregados domésticos não tinham direitos trabalhistas. A sociedade vem mudando e avançando em justiça, em amor e caridade e igualdade. Quer participemos disso como um todo ou não, mas se nós entendermos que no futuro será a fraternidade que regerá os estilos de governo. Então eu fico imaginando, claro, imaginando que amanhã teremos a democracia fraterna, socialismo fraterno, parlamentarismo fraterno, aonde o que permeará os conceitos de leis e de convivência das instituições será a fraternidade. Meus irmãos, não é uma fantasia. Caminhamos e alguns de nós vamos vivenciar os momentos, os primeiros momentos dessa era de fraternidade. Que Allan Kardec diz que os dias, diz o benfeitor espiritual de verdade, que os dias são chegados. Mas completa então, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável. E essa fé, essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam. Mas, porquanto anatematizando-se uns aos outros, guerreando, sendo contrários, alimentam o antagonismo. Mas a fé, os princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Haverá, meus irmãos, um dia em que os conceitos que hoje nós, espíritas, conhecemos, permearão as religiões, permearão as instituições, desse Deus que não pune e não castiga, dessa proposta de evolução moral constante, aonde um dia todos nós seremos perfeitos e alcançaremos a pureza da alma e seremos seres felizes. Mas segue então Allan Kardec para concluir. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos,
de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Vejo então que a ideia de fraternidade espírita é mostrar para os companheiros que nós precisamos entendermos como irmãos, filhos do mesmo Pai. E vejam bem, será nesse momento, quando a compreensão for nossa, vejam, queridos, a profundidade do sentimento, quando for um conceito meu, aí sim eu vou poder estender as mãos. O que acontece é que muitas vezes estendemos as mãos sem entendermos que somos irmãos. E fazemos a caridade muitas vezes por obrigação, ou por uma troca, uma barganha com a divindade. Ou então, muitas vezes, fazemos para angariar o prestígio e o reconhecimento dos outros. A caridade verdadeira acontecerá, estenderemos as mãos sim, mas ela será verdadeira quando em nosso coração houver o completo entendimento que somos irmãos. Encontrei uma frase na internet muito interessante que diz assim: quando todos os homens derem-se as mãos, não haverão mais aqueles que possam empunhar as armas. Meus irmãos, as diferenças, os conflitos armados, os conflitos pessoais existenciais, aqueles com o outro e conosco mesmos, serão sanados à medida que a ideia de irmandade permear o meu coração. O sentido profundo da verdadeira fraternidade. Allan Kardec completa então o capítulo 17 dizendo: essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Vejam, meus irmãos, o momento será maravilhoso, aonde nós nos encontraremos, talvez pela manhã, um grupo de católicos, um grupo de espíritas, um grupo de evangélicos, e iremos fazer a boa nova, iremos fazer a boa ação, ajudar as pessoas. E no final da tarde nos despediremos com abraços fraternos e cada um irá para o seu estilo de culto, com o coração cheio de energia. Porque compreenderemos que não vai haver mais a diferença, porque os conceitos naturais das leis divinas nos unirão. A religião será, provisoriamente, terá um rótulo, que no futuro talvez seja diluído. Os mundos felizes, os mundos completos já não têm mais a necessidade da religião. As pessoas que ali encarnam e nascem ali já vêm trazendo a verdadeira religação com a divindade e nutrem em seus corações amor. Esse mundo que queremos, meus irmãos, é esse ser que nós queremos ser, mas esse ser é uma conquista que começa a ser construída nesse instante, nessa manhã de domingo, nessa cadeira que eu estou, me convidando a uma autorresponsabilização para assumir o meu papel de transformador do mundo, começando a transformar-me a mim mesmo. Seguindo, então, a ideia, no livro Fonte Viva, Emmanuel, na lição 159, faz uma declaração que diz assim: é necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros e filhos de um só Pai. Meus irmãos, os benfeitores, os iluminados, os que conquistaram essa condição moral, estão nos dizendo mais uma vez e repetitivamente que para construirmos essa irmandade no mundo, precisamos construir em nosso coração a verdadeira fraternidade. E ele diz que é a luz dessa fraternidade. Aí eu me lembrei dessa luz da verdadeira fraternidade e uma outra lição de Emmanuel, na lição 38, está agora do livro Palavra de Vida Eterna. Emmanuel diz assim: as criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Jesus, meus irmãos, ele vem então ao planeta, ele escolhe vir para nos deixar um evangelho a ser seguido. Um evangelho que nós deturpamos ao longo da história do desenvolvimento da religião. Deturpamos. Mas que agora, com o advento do Espiritismo, nos torna claro de novo. Emmanuel vai dizer que é o Evangelho redivivo. E esse Jesus nos orienta, deixou-nos um caminho a ser seguido. Quantas vezes, meus irmãos, não valorizamos o caminho, não valorizamos as possibilidades que o Evangelho nos oferece. Meus queridos,
A razão pela qual o Cristo veio à Terra para trazer o seu Evangelho em forma de sacrifício foi a nossa evolução moral. Nos deixou o caminho. E quantas vezes eu o rejeito, eu ignoro, eu desvalorizo, eu malbarateio. Será que eu tenho feito? O que eu tenho feito do Evangelho, meus irmãos? Deixando ainda dividido entre o profano e o religioso? Porque é fácil fazer assim. O chamado Evangelho é a moda da casa. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Quando fala de perdão, não fala de perdão comigo que eu não gosto. Mas disso eu gosto, daquilo outro eu gosto. Eu quero a bênção, mas eu não quero o sacrifício. Eu não quero me dedicar, eu não quero o empenho. Meus irmãos, não estou convidando os queridos para sermos fanáticos, não. Mas para valorizar aquilo que temos em mãos. Um evangelho que é capaz de transformar o nosso caráter. Não é isso que queremos? Meus irmãos, quantas lutas enfrentamos? Se você for igual a mim, quantas lutas? Paulo de Tarso dizia isso, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas vezes fazemos a mesma coisa, repetimos a mesma história, estamos talvez viciados em comportamentos do passado reencarnatório, e ainda nos mantemos no orgulho do egoísmo, achamos de verdade superiores a algumas pessoas, quando somos iguais e somos irmãos. Esse entendimento, em forma de sentimento, transformará a humanidade. Mas Emmanuel vai dizer então que o exemplo do Cristo, meus irmãos, Jesus, quando esteve nos nossos dias aqui, conosco, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Na verdade, se ele tivesse Facebook, eu queria ser amigo de Jesus do Facebook. Se ele tivesse Twitter, eu queria seguir Jesus no Twitter. Mas ele não tinha televisão em tempo real. Mas esse homem deixou uma mensagem que foi propagando de boca em boca, alicerçada no seu exemplo. Ele fazia e dizia e fazia. Não havia incoerência. E o seu evangelho chegou aos nossos dias para funcionar, meus irmãos, como uma chama divina que clareia, desperta a consciência, nos traz a luz. Em texto paralelo com esse, a gente vai se lembrar da fala de Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, onde é dito assim: de novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Falava da vida eterna, falava dessa luz que revela para a gente, meus irmãos, verdades absolutíssimas. Somos espíritos. Guardem isso, queridos, somos espíritos, e espíritos responsáveis pelas atitudes, decisões e escolhas que tomamos. Não há como fugir dessa realidade. Quando Paulo de Tarso introduz-nos a ideia de lei de causa e efeito, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. A vida é um canteiro. O que eu tenho semeado, meus irmãos, o que semeei em 2017, o que semeei em 2016, o que vou semear em 2017. Será que eu compreendo que o que eu vivencio hoje é resultado das minhas ações e atitudes? E quanto mais eu conseguir, de forma disciplinada, de forma no controle, fazer ações na fraternidade verdadeira, os resultados na minha vida serão melhores. As conquistas, as valorizações sentidas e percebidas do espírito imortal serão muito mais nítidas e serão transformadas em felicidade e paz. Meus queridos, o que mais precisamos, o que mais queremos? Felicidade e paz. Então, seguindo o mesmo raciocínio, questão 625 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, respondendo à pergunta de Allan Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Meus irmãos, a pergunta, cabe uma breve reflexão. Queridos, Deus oferecendo ao homem um caminho. Jesus é o caminho, o modelo, o guia. E quantas vezes não o olhamos? Quantas vezes o entendemos como um simples profeta, ou um filósofo, ou um divisor de águas na humanidade? Mas a proposta de Jesus para o nosso coração em 2017 é que ele esteja dentro de nós, dirigindo o reino que é pessoal, o reino que é nosso mesmo, mas, parafraseando nossos irmãos evangélicos, criar um verbo chamado entronizar. Está na hora, meus irmãos, de fazer de Jesus rei do trono do nosso reino pessoal.
Porque o reino está dentro de cada um de vós. Mas avançando por causa do relógio, o tempo corre, essa palestra é grande. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a verdade nos levará do estado de trevas para o estado de luz. Enxergar a luz nos faz ver a nós mesmos com realidade, sem máscaras, sem as fantasias, sem as maquiagens tão naturais que aprendemos ao longo das vidas e estão impregnados no nosso psiquismo. Olhar-nos e enxergarmos como somos. Para quê? Não para nos autopunirmos e nem censurarmos. Pelo contrário, para enxergar que ainda precisamos investir mais na construção da luz. E como construímos a luz? Evangelho de Jesus, que trabalha, em resumo, a verdadeira fraternidade. Avançando então no livro Consolador, na questão 231, o benfeitor Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, vai escrever assim: a missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. Sentimento esclarecido do Evangelho. Não o teórico, não apenas o teórico, faz parte do teórico, mas aquele aonde eu vou sentir. Meus irmãos, haverá um dia, e tomara que seja logo, que nós não vamos mais dizer o Evangelho de Jesus diz assim. Poderemos dizer, nos apropriando dele, o meu Evangelho diz assim. Porque o Evangelho será um sentimento da humanidade. Entenderemos a lei de amor que permeia e deve reger todo o universo. Caminhamos para sermos seres mais amorosos todos os dias, enfrentando a escola da vida, o desafio dos relacionamentos, a família. Vamos chegar lá. Sigamos, meus irmãos, para completar essa parte de Emmanuel no livro Consolador. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Coisa linda, né? Poético. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos de sombra, da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Meus irmãos, a busca pela luz pessoal, a luz por esse amor, pela construção do amor que contagia. Você quer mudar as pessoas? Não vai conseguir. Nós não podemos mudar ninguém. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Mas à medida que mudamos a nós mesmos, influenciamos e contagiamos aqueles que estão à nossa volta. O amor não é contagioso, ele é contagiante. Ama e experiencia o retorno dos resultados, que não serão muitas vezes imediatos, mas serão inevitáveis no meu coração. Aquele companheiro que me desagrada, serve, trata-o melhor ainda. Se antigamente você levava somente o café com leite para ele, começa agora a levar o biscoitinho de nata, aquele crocante, delicioso. Trata-o com amor. Talvez um dia a sua consciência imortal, que há de ser iluminada como a nossa tem sido, perguntará a si mesmo: por que será que ele me oferece esse café com leite e esse biscoitinho de nata? E um dia, na autorreflexão, ele também descobrirá a necessidade do aprendizado do amor para sermos felizes. Meus irmãos, quantas vezes buscamos a felicidade equivocadamente? Achamos que comprar um carro, trocar de carro é felicidade. Esse carro vai ficar velho. Trocamos o smartphone, agora eu tenho o top dos tops. Vai ficar velho, né? É assim que as coisas acontecem. Nós não poderemos matar a sede da alma com a matéria. Fizemos isso, tentamos isso inúmeras vezes e não conseguimos. É como alguém que chega em casa com muita sede, e ao invés de tomar um copo d'água, ele chupa uma laranja, que está na geladeira, descascada, geladinha, dá uma sensação boa, alivia a sede, mas inevitavelmente, em algum momento, ele terá que tomar da água verdadeira, da água da vida, que é Jesus, que mata a sede. E quantas vezes negamos ainda isso por questões, 1000 questões desenvolvidas no nosso espírito. Quantos conflitos, meus irmãos, trazemos ao longo das histórias? Para a gente, há um tempo atrás, era comum matar, e agora somos convidados a nos olhar como irmãos. É desafiador, mas é um desafio que nós conquistamos
diariamente com aquelas oportunidades que Deus tem nos dado na nossa rotina. Avançando então para falar da verdadeira fraternidade e aprofundar nesse assunto, até aqui foi só a introdução, ainda bem que o final não é tão longo. Diz assim o texto da questão 799 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Responde então: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. No livro Obras Póstumas, no subtítulo O Futuro do Espiritismo, na parte 2, Allan Kardec diria que o Espiritismo viria combater o materialismo e o ateísmo. Talvez os dois grandes males sociais promovidos, tendo como raízes o orgulho e o egoísmo. Porque quando nós entendemos, meus irmãos, que somos de verdade seres espirituais, muitas das nossas lutas diárias perderão a importância. Deixa ele ficar com a parte maior da herança, não vai fazer diferença para você. O que fará diferença é você manter o ódio por ele, construído por uma questão material. Não faz sentido. Nós entendemos que aqueles que usurpam, que abusam, colherão aquilo que plantam, e não é vingança, não. É lei. Precisarão rever os seus conceitos. Estamos nós aqui presentes, meus amigos, mais uma vez, para rever os nossos conceitos. Será que eu tenho agido corretamente? Porque a gente tem muita facilidade de colocar a culpa no outro, acusar o outro, enxergar o erro do outro e os nossos próprios erros. Enxergar o erro do outro não faz crescer, não. O que faz a gente crescer é enxergar os próprios erros. E aí a gente se decepciona com a gente mesmo, a gente vê que não é aquilo tudo que pensava que fosse. A gente sabe que não tem um limite completo de controle emocional. Está na hora de dominar isso. Allan Kardec fala em domar más inclinações através de um trabalho, ou seja, a implantação do Evangelho na minha vida pessoal, me transformando em alguém que conhece a fraternidade verdadeira. Compreendem, companheiros? Estão seguindo o meu raciocínio? Mas veja o que diz o texto ainda. Ele fala que quando nós formos, então, entendedores verdadeiros, que somos espíritos, nós vamos mudar os interesses. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, quando o benfeitor fala de prece, ele diz que a coisa mais importante, que deveríamos rogar a Deus todas as manhãs, seria a nossa melhoria moral. O que eu pedi a Deus para 2017? A casa nova, o fogão Electrolux, de aço, inox, com dois fornos e 5 queimadores? Um carro? Sim, podemos pedir também, claro que podemos pedir, por que não? Não é? Mas, queridos, a melhoria moral deveria vir em primeiro lugar. Segue, então, os benfeitores espirituais respondendo a Allan Kardec. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Meus irmãos, quantas vezes somos imaturos, queremos colher o que não semeamos. Diz Jesus que não dá para querer colher figos em pés de espinheiros. O que eu tenho semeado? Olha para o resultado da sua história, isso é o que você semeou. Quer continuar sentindo isso ou quer fazer mudanças? Está ali dizendo. O presente me auxilia a transformar o futuro. Prossegue então, abolindo os prejuízos de seitas, caças e cores, ensina os homens a grande solidariedade, que os há de unir como irmãos. Então, a verdadeira fraternidade será uma conquista feita pela grande solidariedade. Veja então, queridos, olha que coisa fácil de entender, difícil de fazer. Praticar o amor. As ações do amor, as ações no amor construirão o amor sentimento. Como é que eu aprendo a amar? Amando. E está aqui a Casa Espírita, de portas abertas, nos oferecendo oportunidades para servir. E quantas desculpas sólidas e convincentes eu me dou e dou para os outros e não venho. Perco a oportunidade de participar, não da Casa Espírita, mas da construção do amor, sentimento em mim, da fraternidade. Quando eu li a palavra solidariedade, fui até o dicionário, e o conceito muito mais correto, sentimento de compadecimento com as dificuldades e ou sentimentos
de outras pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, é preciso se compadecer da dor alheia? Quantas vezes temos que fazer um exercício? Porque ainda somos frios, muitas vezes. Somos duros. Passamos pela calçada e vemos alguém dormindo num pedaço de papelão e somos indiferentes. A nossa cultura nos faz não entender que ali está um irmão, que talvez precisasse de um café com leite, ou uma simples palavra, ou um abraço, quem sabe. Mas, meus irmãos, é a solidariedade, então, que vai construir a fraternidade. Veja o que diz o livro Obras Póstumas, no item Questões e Problemas. Diz assim: quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também, olha lá, a verdadeira fraternidade. E, conseguinte mesmo, a verdadeira fraternidade. Companheiros, a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Uma e outra, então, deixarão de ser simples deveres circunstanciais. Cada um prega, as mais das vezes, no seu próprio interesse e não no de outro. Aí ele está dizendo, mostrando para a gente que há uma fraternidade e uma solidariedade conveniente e falsa, associal, a que não é sentida. E completa dizendo: o reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos. E o da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Então, meus irmãos, o resultado para que a gente possa melhorar relacionamentos de modo geral, a nível mundial e a nível universal e a nível pessoal, é a fraternidade, que vem pela solidariedade. Então, o movimento é simples. Nós fazemos pelo outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizessem. Como eu quero ser tratado? Como eu quero ser recebido? É assim que eu quero? Então é assim que eu devo fazer para com o outro. Seria fácil se colocássemos isso em prática. Se pudéssemos, em 2017, ser disciplinados para fazer, para transformar o ensino ainda teórico, meio que sentimento, em sentimento mais pleno, maior, mais completo. E os resultados seriam diferentes. Porque olharíamos, por exemplo, nossos irmãos argentinos com mais amor. Lembraríamos daquele episódio com os alemães com mais amor. Enfim, olharíamos-nos todos sem acharmos que somos diferentes, mas percebendo que somos iguais. Iguais, unidos pelo mesmo processo, mas talvez diferente em níveis de evolução, o que não nos faz melhor do que os outros. Aqueles que estão no nível de evolução maior se tornam, meus irmãos, mais responsáveis. Talvez seja por isso que nós, espíritas, incluídos nos trabalhadores da última hora, precisamos abraçar a causa com muita intensidade, porque a transformação do mundo vai depender das informações que nós estamos sabendo. Será que você é espírita por acaso? Não. Será que você encarnou e por acaso descobriu o espiritismo? Não é verdade. Você veio com uma tarefa. Não importa o seu nível de entendimento no meio espírita. Você veio para propagar e proclamar o Evangelho redivivo, com conceitos, meus irmãos, que as pessoas lá fora não sabem ainda, mas que vão saber. Tenho dito isso nas palestras, talvez não tenha sido filmado ainda, mas nós veremos pastores e padres pregando em seus púlpitos e tribunas sobre a reencarnação. Nós ouviremos eles falando em mediunidade, em múltiplos mundos habitados. Os ouviremos falando em comunicação entre vivos e mortos. Ouviremos falando dos princípios basilares do Espiritismo, revestido pelas ideias e dogmas das suas religiões. Será um momento de transição, onde a verdadeira religião que nos ligará a Deus será então natural, onde nós possamos nos entender todos como irmãos nesse sentido único de raciocínio. Seguindo então, quando falamos solidariedade, Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele diz assim, ele escreve assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, meus irmãos? Qual é a lei que Jesus nos deixou? É aquela de João 15, versículo 12, onde Nazareno diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No primeiro momento, quando Jesus foi inquirido pelo fariseu, doutor da lei, com a intenção de tentá-lo,
perguntou, qual o grande mandamento da lei? E o Cristo vai então nos livros de Moisés, no Velho Testamento, na Torá, ele vai lá no livro de Deuteronômio, depois em Levítico, e extrai os 2 grandes mandamentos da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Extraído da lei dos judeus. Vivenciou isso 3 anos no nosso meio. E agora, no final do seu ministério, João registra que ele deixa o seu próprio mandamento. Agora ele diz, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como cumpri-lo? Paulo de Tarso escreveu, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meu irmão, eu tenho levado a carga do meu irmão, do meu companheiro de jornada? Muitas vezes não estou preocupado com a carga do meu irmão. Nem quero saber. Para mim é melhor não saber. Não é assim? Que agimos tantas vezes. Essa é a realidade. Espíritas não são perfeitos ainda. Estamos a caminho, é verdade. Mas é preciso rever os conceitos para corrigirmos. Será que no dia a dia eu tenho atuado como cristão? No trabalho, no trânsito, na família? Meus irmãos, porque ficar como éramos no passado é não evoluir. É claro que vamos evoluir de uma forma ou de outra, mas não está na hora de avançar, não está na hora de crescer, não está na hora de disparar uma evolução moral em nós mesmos, fazendo a proposta de Jesus, de olharmos para o outro como nossos irmãos e estendermos as mãos. Vamos estender as mãos quando o sentimento fraterno estiver em nosso coração. Seguindo então, capítulo 9, tem 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereis que os outros fizessem por vós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Meus irmãos, resume amar o próximo como a nós mesmos e fazer o outro que gostaria que ele nos fizesse, resume todos os deveres. Se pudéssemos trazer uma linguagem evangélica, diria, estão contidos aqui todas as leis e os profetas, no amar ao próximo como gostaríamos de ser amados e em fazer a prática vivencial para ele da forma que eu gostaria. Segue o benfeitor espiritual. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Meus irmãos, quantas vezes examinando a Bíblia, nós encontramos lá a figura do fariseu. E o fariseu é um elemento que a gente tem uma certa resistência, não é? Porque eles eram hipócritas, mentirosos, dados à religião exterior. Eram homens que, numa certa ocasião, o Cristo os comparou a sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E a gente ouve do fariseu, eles mataram Jesus. Nós temos uma certa resistência. Mas quantas vezes, meus irmãos, na vida, temos repetido e temos nos tornado o fariseu moderno? Quantas vezes? 2 pesos e 2 medidas. As pessoas me magoam, eu magoo as pessoas e eu quero que elas relevem o meu erro. Reconsiderem. Poxa, ela devia ser mais paciente comigo, ela devia ser mais tolerante. Mas quando os papéis se invertem, nos tornamos juízes de mão pesada. Fazemos condenações, exigências. Olha, eu vou te perdoar, mas você tem que prometer que nunca mais vai se comportar assim. É uma exigência insana, meus irmãos. Ninguém muda de uma hora para outra. Cometemos erros muitas vezes involuntariamente. Não dá para ficar vigilante. Isso cria um relacionamento neurótico. É preciso compreender que a gente precisa colocarmos-nos no lugar do outro. E entender que esse companheiro, para eu me colocar no lugar dele, para ele se colocar no lugar do meu, primeiro eu tenho que me colocar no lugar dele. Completa então dizendo, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Qual o nosso grande mal, meus irmãos, nossa grande doença? O egoísmo. O egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Quando as adotarem para a regra de conduta,
E para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Queremos fazer a paz à força, com armamentos bélicos. Que paz é essa? A paz será verdadeira quando nos encontrarmos e entendermos como irmãos, nos encontrarmos no encontro de irmãos. E aí então a paz e a justiça irá reinar. E essa fraternidade vai permear as instituições. Eu fico pensando, meus irmãos, que haverão novos empregos. Alguns empregos vão terminar, não vão ter mais. Eu acho que o judiciário e a polícia vão diminuir muito o seu número de trabalhadores. Porque a justiça será natural. Ninguém vai querer lesar mais o outro. Não vai haver mais as ações para poder provar que o empregador estava lesando o empregado. Não. O empregador, por si só, terá o desejo de fazer o que é certo e de pagar o correto. Essa ideia egoísta que nós criamos, onde o conceito de bom negócio é quando o outro perde e eu ganho, será invertido, será acabado, vai eliminar-se. Nós vamos fazer bons negócios, onde os dois ganham, onde os dois saem satisfeitos, onde os dois fortalecem a amizade e a irmandade. Para completar o raciocínio, diz assim: não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. União, concórdia e benevolência mútua. Em paralelo com essa passagem lida, no livro ainda Obras Póstumas, o orgulho e o egoísmo, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo. Olha como o Espiritismo é fantástico, meus irmãos. Não diz só que o nosso mal é o egoísmo, não. Diz também como podemos combatê-lo. No dia a dia, na rotina, na família, no trânsito. Observem, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíproca. Os companheiros lembraram também da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual seria o verdadeiro conceito, na visão do Cristo, de caridade, e é dito lá: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e no condescendência, perdão das ofensas. Quantas vezes, meus irmãos, faltamos o entendimento? Falta-nos não o entendimento, mas a prática desse entendimento no cotidiano. Quantas vezes? Será que eu tenho sido indulgente? Será que a minha benevolência ainda é parcial? É para alguns que me amam, alguns que eu amo? Ou é para com todos? Será que eu tenho sido condescendente? Será que eu consigo me colocar no lugar do outro, fazendo a indulgência e perdoar as ofensas? Meus irmãos, são questionamentos muito importantes, porque está em jogo nessa manhã a nossa vida moral, a nossa paz de espírito, o nosso crescimento. Quantas vezes achamos assim: ah, que bom, seria bom se fulano ou ciclano ouvisse isso. Será que é para ele a mensagem? Será que essa mensagem não é para mim? Costumo dizer que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Será que não é para cada um de nós que estamos aqui agora, que precisamos tirar as máscaras, para olhar quem somos e nos desafiarmos a entender que viemos a esse planeta para mudar e para crescer? Porque é fácil dizer que foi o outro, é facílimo culpar o outro. Dá até uma certa paz, não é? Ah, a minha vida é assim, a minha história é assim, porque o governo, porque a família, porque o vizinho, porque a sogra, né? Mas e nós? Olhar o espelho da realidade, e encarar nós mesmos, e tentar fazer aquilo que, a missão pela qual viemos a esse planeta, nos tornarmos espíritos mais evoluídos e mais puros. Completa então o texto. Numa palavra, não podem os homens ser felizes enquanto procurarem enganar-se uns aos outros. E completa dizendo, esmagar-se, né? Esmagar-se, fiz isso para ver se os companheiros estavam atentos mesmo. Percebi que todos estão atentos. Não pode os homens ser felizes enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. E conclui dizendo, ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo,
Com esses vícios não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade, nem liberdade, dado que o egoísmo e o orgulho querem tudo para si. O orgulhoso e o egoísta querem tudo para si. Veja bem, meus irmãos, então, que a gente percebe que o eixo a ideia vai permeando, vai trazendo para a gente a proposta de que o egoísmo e o orgulho, as doenças que estamos vivenciando hoje, que precisam ser tratadas. O remédio, o Evangelho. Então, voltando a falar do Evangelho aqui, falando do livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 11, Allan Kardec vai fazer menção ao mundo já regenerado, ao mundo já feliz, o mundo que nós vivenciaremos no futuro. Diz assim: nos mundos superiores reina a verdadeira fraternidade. Então, o marco para a transformação do mundo é a verdadeira fraternidade, a construção dela, social e individual, no meu coração. Porque lá não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. E a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Então nós vislumbramos a caminhada da humanidade para um mundo melhor. E essa humanidade que caminha para um mundo melhor conta com você e comigo. Meus irmãos, guardem isso, e em especial com nós espíritas, que detemos hoje conhecimentos que muitos não têm e precisamos divulgá-lo. Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, chamado Socorro Oportuno, ele vai dizer que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Meus irmãos, eu fico pensando quantos estão nos vendo pela internet, quantos no futuro vão ver essa palestra, o quanto essa casa tem contribuído divulgando o Evangelho do Cristo, quantos vão se regenerar através desse trabalho de divulgação? É preciso que a gente encare a tarefa de divulgar o Espiritismo com muita seriedade, que aqueles que utilizam a tribuna se preparem convenientemente, estejam alicerçados no conhecimento, para que essa mensagem, que é transformadora, chegue de forma a transformar o outro. É preciso aproveitarmos esse momento, meus irmãos, de reflexão, sentado nessa cadeira. Eu tenho certeza absoluta que do seu lado, pelo menos o anjo de guarda e um benfeitor espiritual estão aí soprando uma opção de coisa, para que a gente possa tomar uma posição nessa encarnação mais acertada ao lado de Jesus. Na conclusão do Livro dos Espíritos, item 3, diz assim: mas a fraternidade pressupõe desinteresse, a abnegação da personalidade. Onde há a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Então, à medida que nós fomos desenvolvendo essa fraternidade de sentimento, meus irmãos, no nosso coração, as fronteiras vão se estreitar. As doenças do orgulho e egoísmo vão ser vencidas. E construiremos um mundo de paz. Mas a pergunta é, como fazer isso? Como? Vou responder, tenho 6 minutos para acabar a palestra. Como fazer? Alguém está com tomate na mão aí? Não? Ninguém com tomate? Graças a Deus. Vamos lá. Humberto de Campos, capítulo Boa Nova. Livro Boa Nova, capítulo 30. Maria, é o título do capítulo. Diz assim, vou ler só porque o tempo está corrido. Em meio de algumas mulheres compadecidas, está contando a cena da crucificação, os coelhos conhecem o livro, que lhe acompanhava o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa dos que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração materno. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível.
o Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem, de sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigiu-se de modo especial, com um leve aceno, ao apóstolo e disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. E conclui dizendo: entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Então, meus irmãos, naquele momento, Jesus deixava a mensagem de que é a fraternidade universal, que é o amor uns pelos outros, que é o reconhecimento que somos irmãos, que vão nortear e precisam nortear nossas escolhas. Mas como fazer isso? Emmanuel, lição 53, fonte viva. Os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Sinaliza o benfeitor Emmanuel a olharmos para aquele grupo que está próximo de nós, como sendo eles os que nos ensinarão o amor fraternal, o amor pela universalidade. Completa Emmanuel: somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes expectativas. E aí, para completar o raciocínio, Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Para fechar a ideia, Emmanuel, mais uma vez, agora no livro Pão Nosso, lição 117. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. E esta indagação, a lógica, deveria se estender a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Meus irmãos, estamos diante da maior oportunidade que a espiritualidade nos dá, a família. Essa que nos desagrada muitas vezes, essa que temos conflitos, para através desses companheiros, diferentes níveis de evolução, muitas vezes que nos incomodam, para que sejam eles o nosso laboratório de construção do amor e da fraternidade verdadeira, do amor universal. Será que percebemos, meus irmãos, que estamos diante de companheiros que podem nos auxiliar? Na verdade, são nossos professores. O meigo nazareno, então, como esse pastor, esse único pastor, diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 15. Ele diz assim: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O próprio Jesus, o nosso irmão maior, o líder dessa irmandade terráquea, não nos chama mais de servos. Disse-nos que chamaríamos de amigos. Aquele que trava conosco um sentimento próximo. Aquele que convida para que em 2017 tenhamos intimidade. Intimidade com Jesus.
Então eu vou acordar uma segunda-feira qualquer, reclamando, achando coisas difíceis, enfrentando uma luta, e vou poder dizer: Senhor, eu estou acordando hoje difícil, mas Tu sabes qual é o meu sentimento. Eu não quero sentir isso. Eu não quero externar isso para o outro que não tem nada a ver com a minha história. Eu quero ser melhor. Abrir o coração para Jesus em detalhes. É isso que Ele quer. Não é o Jesus distante, não. Ele disse que onde houvessem dois ou três reunidos em seu nome, Ele estaria do nosso meio. Ele disse também no livro de Mateus, capítulo 28, que estaria conosco todos os dias, até que os séculos se consumassem. Ele está conosco. E a relação que Ele quer é de proximidade e intimidade. Meus irmãos, para falar de família, para terminar, Davi, no Salmos 27, versículo 10, diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meus irmãos, Jesus acolherá-nos sempre em seu coração luminoso. Não importa se o rejeitarmos de novo nessa oportunidade reencarnatória, não importa. Mas Ele nos acolherá sempre em seu coração. É hora então de refletirmos, de pensarmos em conceito novo de fraternidade e, mais que isso, meus irmãos, sairmos daqui para tomar uma ação diferente. Eu sei que é desafiador. Eu não queria que ficasse na teoria. Eu queria que para mim também fosse realidade. Enfrentamos essa luta. Mas quem sabe hoje, inspirados pelos benfeitores, assistidos com essa energia magnética que esse salão nos oferece, saiamos daqui verdadeiramente dispostos a sermos melhores cristãos. Muita paz, meus irmãos.